Eu tenho a satisfação de chamar agora Sandro Reis, da Unimed Campinas, e ele vai apresentar o projeto intitulado Qualificação das Análises de Eventos Adversos, Experiência da Cooperativa com sua rede hospitalar credenciada. Sandro, seja bem-vindo e a palavra é sua. Obrigado, Alan. Bom dia a todos. Bom, primeiro uma honra estar aqui representando a Unimed Campinas, tá? Para a gente poder participar aqui junto com vocês. Estão me ouvindo direitinho? Sim. Ok, vamos lá. O nosso trabalho, ele tem o título de Qualificação das Análises de Eventos Adversos, uma experiência da cooperativa com a sua rede hospitalar. E a gente vai apresentar aqui hoje para vocês a nossa experiência enquanto núcleo segurança do paciente da cooperativa, né, na qualificação dessas análises de eventos adversos. E hoje a gente, né, na verdade, é um projeto construído a várias mãos, né, está aqui representado pelo Dr. Tiago, nosso gerente de área da GRS, a Keila, enquanto coordenadora da área, a Mariana e eu, como integrantes aqui do núcleo de segurança da operadora. E a gente vai mostrar, então, o projeto para vocês. Antes disso, é bom citar um contexto, né, da nossa rede aqui de Campinas, que conta com um número amplo de serviços credenciados, presente em mais de 10 municípios vizinhos aqui da região metropolitana de Campinas, e com mais de 20 hospitais que são acompanhados de perto aí pela gerência de rede, né? Então, são hospitais em diferentes níveis de maturidade em segurança do paciente, né? Um desafio. E a gente definiu, então, as fontes notificadoras do núcleo da operadora, quem que deve reportar os incidentes ao núcleo, né? O núcleo, ele existe desde 2022, de lá para cá, ele vem se estruturando, né, com essas várias fontes notificadoras. Então, a gente tem aí a Unimed Help, a auditoria concorrente, as auditoras do DRG, os serviços próprios que contam aí com atenção primária em saúde, atenção domiciliar, hospital da Unimed, centro de quimioterapia e o pronto atendimento. E, além disso, a própria GASC, o grupo de auditorias de contas médicas, a própria ouvidoria também, que reporta eventos para o núcleo, e a auditoria de qualidade, que faz auditoria aí dos processos da linha de cuidado. Então, qual que foi o problema que a gente identificou? A gente foi analisando os casos em que eram respondidos para a operadora com baixa qualidade das análises de incidentes pela rede. E, além disso, os prazos não eram atendidos, né? A gente recebia aí, num prazo muito alargado, as respostas dos prestadores. E o que motivou a gente a compartilhar esse trabalho foi saber que certamente para outras singulares e hospitais também que estruturaram o seu núcleo de segurança também possuem as mesmas oportunidades de melhoria aí desses processos de análise que ocorre em toda a rede assistencial, né? Então, quais foram os problemas? A gente identificou baixo número de incidentes notificados, a gente tinha uma baixa sensibilidade para captação dessas notificações, os prazos de resposta muito acima do esperado, né, principalmente os casos mais graves, a baixa qualidade das análises, então quando respondiam aí com um relatório no formato muito sucinto, havia certa falta de transparência no compartilhamento dessas informações e os planos de ações também ineficazes, por vezes não coincidindo com os fatores que foram identificados como causa que levou ao evento adverso. E a ausência de um método de validação dessas análises por parte da operadora, né? Então, a gente
pensou e decidiu criar e estruturar um projeto de melhoria com o objetivo de qualificar a análise desses eventos adversos, especialmente os eventos adversos de maior gravidade. Isso incluiu padronizar fluxos, formulários, prazos claros para cada tipo de evento, de acordo com a gravidade deles e a severidade. E a gente também envolveu jurídico, auditoria, contratos e outras áreas para apoiar e dar força institucional para a cooperativa, então, abordar a rede prestadora. Tá? E sempre aí tendo como pilar aí a cultura da inovação, a qualidade e segurança como foco, e o desenvolvimento de pessoas, né, que também tem, o núcleo tem esse foco. E aqui, compartilhando com vocês um pouquinho do nosso dashboard do ano passado, né? O ano passado a gente teve 196 notificações de incidentes reportadas à rede, e aqui a gente pode observar como maior identificador de eventos a área de auditoria concorrente e DRG, né? Reportando então esses incidentes, com uma média de tempo aí de mais 50 dias de resposta. E as respostas que a gente tinha eram muito parecidas com essa, né? Eventos descritivos. Aqui eu trago alguns exemplos. A gente não vai entrar no mérito dos casos, mas só para exemplificar e ilustrar como que a gente recebia essas respostas encaminhada pelo prestador, né? Respostas aí descritivas, bem objetivas e com certo com certa dificuldade de identificar mesmo as causas, né? Tendo como plano de ação ainda reconhecer o que é evento adverso e o que não, enfim. Quando a gente tinha também as respostas que incluíam as análises da complexidade aí dos fatores contribuintes vinham com muito foco no próprio paciente, né? A complexidade do caso do paciente, o risco de complicações do próprio paciente, e então foi necessário realmente trabalhar esse entendimento junto aos prestadores. E até relatórios, né? A gente conseguia receber relatórios que eram direcionados para a própria coordenação do serviço, que eles reportavam para a gente. Então, o foco muito na justificativa mesmo do porquê que aquilo ocorreu. E quando a gente tinha observado aí o uso de algum formulário padrão, alguma ferramenta utilizada, ainda assim, sem aquela análise que a gente, né, os autores do Protocolo de Londres trazem como o nome real, né, do Protocolo de Londres, a análise sistêmica dos incidentes clínicos, né, sem então esse foco sistêmico. Aqui um caso de uma paciente de 27 anos que foi atendida e foi a óbito logo em seguida. Então, há certa dificuldade de entendimento até de como aplicar mesmo essas ferramentas, né? Então, as mudanças que foram propostas incluíram aí a revisão dos formulários de notificação, ajustado aí conforme propõe a Organização Mundial com a classificação internacional de, de segurança do paciente, né? Aqueles passos que são fundamentais para a análise de um incidente. Capacitar a equipe foi fundamental, né? Principalmente as fontes notificadoras também foram capacitadas. As áreas internas também participaram desses treinamentos. O monitoramento das respostas através de um dashboard atualizado que inclui aí o controle desses prazos, a criação de respostas padrão conforme os prazos pactuados e acordados com a rede. Então, no sentido mesmo de reforçar aquele que responde dentro dos prazos e hierarquizar, de certa forma, aqueles que não conseguem responder e tentar entender quais as dificuldades internas. E a sensibilização da rede também, né, incluindo os núcleos de segurança, foi fundamental para isso, no alinhamento aí com os integrantes dos núcleos locais, né, dos hospitais piloto que nós escolhemos. Então, esse é o novo fluxo de notificação, né, o notificador preenche aí
identifica o incidente, preenche um formulário padrão, conforme, ajustado aí conforme a Classificação Internacional de Segurança do Paciente, e só então a gente valida as respostas encaminhadas, a gente faz uma pré-análise, encaminha para o prestador e o prestador nos devolve dentro desses prazos que foram pactuados, né? Esses são os prazos acordados. Evento leve, 60 dias, evento adverso moderado, 30 dias, evento adverso grave, 30 dias, e o evento adverso catastrófico, 15 dias de prazo. E tendo aí como prazo máximo para a gente poder tratar os indicadores internos do núcleo da operadora de 60 dias. E aí, após isso, a gente encerra o caso como inconclusivo ou vamos até o hospital aí analisar de perto, em loco, fazendo uma retrospectiva desse cuidado. E esse ano a gente tem, então, um cenário diferente, né, com quase 400 notificações de incidentes reportadas aí aos prestadores, e desses, esse ano foram 44 eventos classificados como catastróficos, sentinela, que a gente utiliza aqui também a nomenclatura. Então a gente aumentou a sensibilização e aumentou a sensibilidade da identificação dos eventos adversos, né? A gente tem desde 22 aí da criação do núcleo, com 8 meses de comparação, a gente teve um aumento aí de quase 190% no número de incidentes reportados. E o tempo de resposta também melhorando, principalmente com aqueles incidentes de maior gravidade. O ano passado a gente teve aí até agosto uma média de 70, 80 dias de resposta, ao passo que esse ano a gente tem aí uma média bem abaixo da meta, né, que a gente estabeleceu como meta 45 dias de resposta. Então, uma melhora aí de quase 50%, até mais, no tempo de resposta, de um ano para o outro. E quais critérios a gente utiliza para definir, então, se aquela resposta está satisfatória ou não, né? Então, se houve, a gente avalia, né, na resposta, se houve uma metodologia que foi aplicada pelo prestador, se houve fatores contribuintes que foram identificados ali naquela análise, se consta ações de mitigação, né, ações de melhoria, se foi evitável ou não, oportunidades de melhoria, se define a severidade, se foi reportado ao Notivisa, que é uma informação importante, e se houve plano de ação. Então, basicamente, a gente cria um critério, então, para concluir, no final dessa análise, se a resposta foi satisfatória, insatisfatória ou parcialmente satisfatória. E aí utilizando aí uma escalinha de maturidade da análise, né? Se ela está mais descritiva, como vocês viram, se está mais básica, se ela está mais estruturada, se houve o uso de alguma ferramenta, se está mais robusta, se requer alguns questionamentos ou não, se a gente consegue entender como um todo essa análise, se essa análise está mais madura ou não. Então a gente conclui a análise e a gente espera um resultado mais qualitativo como esse, né? Uma resposta mais adequada que nos gere, tanto para o operador, um entendimento maior do que aconteceu de fato, como para o prestador, para a gente poder gerar algumas recomendações de melhoria, para que gere aprendizado para a instituição, né? Então, as recomendações do núcleo da operadora para o prestador. Então, ao final, a gente consegue gerar essas recomendações a respeito daquele evento que foi mais grave. Então, com isso, a gente espera agregar valor ao núcleo local que recebe essas recomendações de um time, né, que parou para analisar, que inclui médicos, enfermeiros, especialistas e experientes na área, que vão gerar medidas essenciais aí para o prestador cumprir, né? E as ações necessárias para isso, gente, já finalizando, foi alinhamento entre as áreas da operadora, a definição de fluxos internos, cada notificação e Never Event tendo um código de rastreabilidade,
integrar todos os núcleos da operadora, né, com seus serviços próprios, planejar e divulgar tudo isso para a rede é essencial, e participar de outros fóruns que também agregam muito valor aí nas atividades do núcleo. E de lições aprendidas, a gente aprendeu nesse período, e para isso precisa existir uma hierarquia clara aí de decisões, né? Tanto da rede como da própria operadora, né? A gente precisa estar respaldado diante da diretoria da cooperativa, a gente precisa estar também consciente de quem toma as decisões no prestador, para que caso o núcleo não seja responsivo, a gente consiga hierarquizar essas decisões. E o fortalecimento da atuação em rede precisa acontecer, tá? A gente reforçar essa proximidade com a rede, estar presente, fazendo reuniões periódicas é importantíssimo. Então, como considerações finais, já finalizando, o núcleo da operadora, então, ajuda a fortalecer essa cultura de segurança, não só da operadora, mas da rede. A discussão dos resultados com a rede é fundamental, né? Trazer para cada prestador o que ele está atendendo, o que ele está deixando de atender. A garantia do sigilo a cada prestador é essencial, para que ele possa se sentir confortável em compartilhar essas informações, apresentar esses resultados nos eventos que a gente tem anualmente são importantes também. E desenvolvimento aí de um projeto que a gente tem também para aplicar, reconhecendo os hospitais que praticam essas rotinas de segurança também faz toda a diferença. Finalizo aqui com o Lucian Lippe, né, que a gente perdeu esse ano, em junho, faleceu. Lucian Lippe, um dos maiores especialistas aí em segurança do paciente, atuava ativamente no IHI, ele dizia que não são as pessoas, e sim são os sistemas que são ruins, né? Aqui é a nossa equipe. Obrigado, gente. Muito bem, Sandro, parabéns pelo trabalho de vocês. Antes de fazer a pergunta aqui, eu queria fazer um comentário. Você falou do protocolo de Londres, né? Tá, agora, na segunda revisão do protocolo, a revisão foi feita em 2024, depois de 20 anos, esse documento foi revisto. E aqui você falou de um ponto importante da análise sistêmica. Ela torna-se sistêmica na medida em que nós entendemos a jornada do paciente. Isso é um ponto Exato. importante nessa revisão do Protocolo de Londres de 2024, né? Então a gente tem que entender, não só focar no evento em si, mas entender toda a jornada do paciente. Antes, o que foi que contribuiu para esse desfecho e no depois, né, nas consequências desse evento para os times, para acompanhantes, famílias e, evidentemente, para o paciente também. Muito bem. Aqui tem algumas considerações no chat. A Ediliane Marques, ela te dá os parabéns pelo excelente trabalho e ela tem algumas dúvidas. Ela quer saber quem é responsável pelas notificações e a outra pergunta, após os formulários, as informações, se isso entra em algum sistema. Eu não peguei o nome da pessoa. Maria? Ediliane Marques. Ediliane. Isso. Eu não sei se ela está se referindo a quem notifica ao núcleo da operadora ou quem notifica o prestador a É. respeito daquele Qual é o incidente. canal de Mas, notificação? incluindo aí o canal, Alan, a gente tem como fontes notificadoras todas aquelas pessoas, né, uma equipe grande, que pode identificar e nos reportar algum incidente. Então, a equipe de auditoria concorrente, equipe de auditores do DRG, que estão em loco lá no hospital, auditoria de contas pode reportar os incidentes, as ambulâncias, quem está lidando ali com a Unimed Help também pode reportar algum incidente, os serviços próprios, enfim. Todos que identifiquem algum evento adverso ocorrido com o nosso usuário na rede, ele pode reportar ao núcleo
esse incidente através do formulário específico. A gente utiliza aqui um Forms padronizado, ajustado aí a, a classificação internacional de segurança do paciente. E quem reporta ao prestador é o núcleo da operadora. Não, a gente não utiliza um sistema ainda para isso. A gente faz esses reportes mesmo via e-mail, formalizando que a gente identificou aquele incidente, que a gente fez uma pré-classificação e que a gente espera aí essa resposta do prestador naquele prazo que foi definido. Então a gente encaminha já na notificação um prazo de resposta para que eles nos encaminhem a análise que deve ser realizada pelo núcleo. Ok. Muito obrigado. E aí, na sua resposta, você já trouxe respostas para as outras dúvidas que estavam no chat. Eu estava acompanhando aqui. Sandro, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, pelo projeto, pelo seu projeto e do seu time. E até o próximo encontro. Até, obrigado, Alan. Valeu. E aqui, pessoal, estou muito empolgado com os trabalhos que nós vimos até agora. E para dar continuidade, então, a este momento tão importante, eu tenho a